Olá, abençoados e abençoadas, professor Márcio Caldas, mais uma vez trazendo conteúdo jurídico para tentar agregar ao patrimônio cultural de vocês. Bom, quem não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho e vamos fazer uma recapitulação muito breve. No último vídeo eu comecei a falar do procedimento comum sumaríssimo. Trouxe as hipóteses em que se adota esse rito. E trouxe um questionamento. Quando há necessidade de ser feita a citação por hora certa do réu, pode o juizado especial continuar competente para tocar o processo e o julgamento dessa infração de menor potencial ofensivo? Ou o artigo 66, parágrafo único, impede? Se houver necessidade de citação por hora certa, vai ter que haver o declínio da competência. O juizado especial remete para o juízo comum. Deixa-se de adotar o rito sumaríssimo e passa a ser adotado o procedimento comum sumário. E aí? Fica no juizado ou sai dos juizados? Há uma divergência. A doutrina, de uma maneira geral, ela alerta que, nesse caso, tem que sair do juizado especial, porque o parágrafo único do artigo 66 é claro. Não havendo a citação pessoal, tem que remeter para o juízo comum. E a citação por hora certa não é citação pessoal. Ok? Porém, a jurisprudência ela tem adotado um entendimento diverso de que a citação por hora certa não inviabiliza o processo e julgamento pelo juizado especial, a adoção do rito sumaríssimo. Existe um Fórum Nacional dos Juízes Estaduais, FONAGE, que se reúnem de quando em quando, e um dos enunciados do FONAGE é no sentido de que pode continuar o processo perante o juizado especial, mesmo em hipótese em que há a pré-falada citação por hora certa. Então, a doutrina adota um posicionamento, não pode ficar no juizado especial, não pode adotar o rito sumaríssimo, mas a jurisprudência, na prática, tem permitido que continue com o processo no juizado especial, continue sendo adotado o rito sumaríssimo. Ok? Vamos subir aqui, rolar a tela para ver o que mais a gente pode acrescentar. Bom, quando a gente pega a Lei 9.099, antes de entrar no procedimento sumaríssimo propriamente dito, ela traz aqui uma seção 2 que trata da fase preliminar. Lá no artigo 69, que inaugura essa seção 2, traz já uma determinação. Olha, ao invés de o delegado instaurar um inquérito, fará apenas um termo circunstanciado. O que é isso? É você pegar, fazer um RO bem feito, ouvir todo mundo durante o RO, não precisa de formalizar um inquérito, basta o termo circunstanciado, que nós chamamos na prática de TC ou TCO, termo circunstanciado de ocorrência. E dessa maneira você não instaura inquérito policial. Inquérito policial é um instrumento, é um caderno investigatório mais formal. E a ideia do juizado especial é a informalidade, a celeridade, é a economia processual, é a oralidade, é a simplicidade. Ok? Bom, o parágrafo único do artigo 69, ele traz uma medida descarcerizadora. O que significa isso? Traz uma previsão que diz: o delegado, o cara está em flagrante. Ele foi flagrado, mas você não vai poder prendê-lo. O legislador, o cara está em flagrante. Efetivamente foi flagrado e conduzido até a autoridade policial. Mas o delegado não pode prendê-lo? Não pode. Mas nunca pode? Ou, dependendo, pode? Dependendo, pode. Então, qual é a regra? A regra é a seguinte: foi conduzido até a presença da autoridade policial, leia-se, delegado de polícia, sou idiota,
delegado de polícia do estado do Rio de Janeiro há 21 anos. E o delegado de polícia, ele vai encaminhar, né, vai colocar no papel, fazer o termo circunstanciado e vai encaminhar o suposto autor do fato, suposto porque não foi condenado com sentença transitada e julgado, então a gente não pode dizer com certeza que é o cara. A gente sabe que é o cara, mas tecnicamente falando, ainda está sob o manto protetor da presunção de inocência. Então, suposto autor do fato, SAF, S-A-F, a gente encaminha diretamente ao juiz e assim o delegado não prende. Na prática, seria muito trabalhoso para a delegacia quanto para o fórum. Toda pessoa conduzida até o delegado tem que levar imediatamente ao juiz. Na prática não funciona assim e a lei, prevendo essa dificuldade logística, falou, olha, ou ele é levado imediatamente ao juiz ou ele assume o compromisso, assina um papelzinho dizendo, em outras palavras, eu prometo que eu vou comparecer lá no juiz quando eu for notificado. Na verdade, a palavra não é essa, né? Ele assume um compromisso. Mas se ele assume esse compromisso, a lei diz, delegado, não se imporá prisão em flagrante, não se exigirá fiança. O cara assinou o papelzinho, pô, libera o cara. Isso tem sido, né, muito criticado, porque a pessoa desacata, às vezes resiste, agride um policial, é levado para a delegacia, assina um papelzinho e sai pela porta da frente. Por quê? Resistência, desobediência, desacato é infração de menor potencial ofensivo, dentre outros crimes. Então dá uma sensação de impotência, de impunidade, mas opção legislativa política criminal brasileira. Mas e se o cara não quiser assinar, não quiser assumir o compromisso? Eu não assino nada sem meu advogado. Só que o cara não tem advogado. Não indica ninguém, não tem. Vai ficar preso. Então o cara tá doidaraço de droga, de crack. Eu não vou pegar compromisso do maluco desse, né? Ele que cure a cachaça dele. Bom, o fato é que se o cara não assume o compromisso de comparecer a juízo, o delegado vai lavrar o auto de prisão em flagrante, vai recolhê-lo ao cárcere e vai, se for o caso, arbitrar uma fiança. Se não couber fiança, já era. Tem crimes inafiançáveis. São excepcionais, mas existe. Tá? Bom, se bem que infração penal de menor potencial ofensivo inafiançável não existe. Ok? Então o delegado vai arbitrar fiança. Não tem jeito. O cara pode até não ter o dinheiro para pagar. Ele vai ficar preso, vai ser encaminhado à casa de custódia e o juiz, geralmente em 24 horas, vai fazer a audiência de custódia do camarada. Beleza? Bom, então essa medida descarcerizadora evita a prisão em flagrante. Vamos ver o que mais. Calma aí. Bom, feito o termo circunstanciado, colhido o compromisso de comparecer a juízo, vai ser designada uma audiência preliminar. Nessa audiência preliminar, que devem estar presentes o suposto autor do fato, SAF, a suposta vítima, SV, e o conciliador. E nessa audiência preliminar, nós não temos ainda ação penal, não temos nem denúncia do Ministério Público. O que vai acontecer é que vai ser tentada uma composição civil entre autor e vítima. Se houver uma composição civil, que é um acordo, olha, você me paga aí R$1.000, 2 vezes, está tudo certo, morre nosso problema. Pode ser feito? Pode. Mas pode nem envolver vantagem, né, patrimonial, econômica. Às vezes só o compromisso de não incomodar mais, de parar de perseguir, parar de xingar, de falar mal. Um aperto de mãos ali pode ser o suficiente para materializar essa forma de conciliação. Então,
é possível sim, nessa audiência preliminar, ser feita essa composição dos danos civis. A composição é feita entre o suposto autor e a suposta vítima. Qual é o efeito prático? Bom, se for um crime de ação penal privada, isso vai acarretar a extinção da pena, da punibilidade, que por consequente vai extinguir a pena. Se for um crime de ação penal pública condicionada à representação, também vai ser causa de extinção da punibilidade, por conseguinte, a pena será extinta. Se for um crime de ação penal pública incondicionada, aí não vai haver nenhum efeito no sentido de extinguir a punibilidade. Então, vou te dar um exemplo muito rápido. Se por um acaso o Mévio xinga o Tício, seu otário, isso é crime? É crime, crime de injúria. O crime de injúria é um crime de ação penal privada, em que a vítima tem que contratar um advogado, vai fazer uma petição dirigida ao juiz, requerendo o início de uma ação penal. Essa petição é chamada de queixa-crime, ok? Ah, professor, queixa é o que a gente faz na delegacia. Não é. Agora, na prática, todo mundo fala, vou prestar queixa na delegacia. Isso não é uma linguagem técnica. Linguagem técnica é que na delegacia você vai dar uma notícia-crime. E quando você tem um advogado assinando a petição, distribuindo uma ação penal privada, essa petição é chamada de queixa. Então, quando o crime depender de queixa, como é o caso do crime de injúria, a composição civil produz um efeito de extinguir a punibilidade, uma vez que o artigo 107, inciso, eu não lembro se é o 4º ou 5º, diz que a renúncia ao direito de queixa importa na extinção da punibilidade. E o artigo 74 da Lei do Juizado Especial, Lei 9.099, fala que a composição civil dos danos homologada pelo juiz equivale à renúncia. Ou seja, se o cara injuriou o outro, crime de ação penal privada, ocorre ali uma composição civil dos danos, o juiz homologa, tem que ter homologação do juiz, vai extinguir a punibilidade. Vamos dar um exemplo. E se fosse uma ameaça? O Mévio ameaça o Tício. Eu vou quebrar tua cara, Tício. Isso é crime de ameaça, em que a lei fala que é ação penal pública condicionada à representação. Se houver a composição civil homologada pelo juiz, isso vai acarretar renúncia ao direito de representação, vai extinguir a punibilidade também. Mas vamos dar um exemplo. Se o crime fosse assim, um Mévio vira para o Tício e fala, Tício, tu vai embora daqui agora, eu não quero você nesse bar, porque eu vim me divertir, não quero olhar para tua cara, você é otário, não quero saber de você. Ele obriga o cara a ir embora, senão ele vai meter a porrada. Isso é crime de ameaça? Não, isso é crime de constrangimento ilegal. Ameaça é só prometer causar um mal injusto e grave. O constrangimento ilegal é um algo mais, é você prometer esse mal exigindo da pessoa um comportamento. Então o cara promete arrebentar o outro na porrada se ele não sair daquele boteco, daquele baile, daquela boate, daquele estabelecimento. Então ele está obrigando o cara a fazer algo que ele não gostaria, quer ir embora, mas vai ter que ir embora agora, senão te quebra na porrada. Isso é constrangimento ilegal. Caso também é menor potencial ofensivo, caso haja uma composição civil, não vai extinguir a punibilidade. Por que não? Porque o constrangimento ilegal é crime de ação penal pública incondicionada. Ok? Quem gostou, dê um like. No próximo vídeo a gente dá uma sequência aí. Quem gostou, é o like. Quem não gostou, não dá o dislike não. Indica para os inimigos. Vamos bombar o canal. Até o próximo vídeo.